Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Erika Etienne e aqui, como vocês já sabem, eu compartilho dicas, minha rotina como professora. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa semana eu repostei nos meus stories lá do Instagram essa imagem aqui e começou a surgir as perguntas. Como faz? Você tem um arquivo? Compartilha? Não encontrei no blog, como vocês estão vendo aqui nas imagens que eu coloquei. Então chegou a hora, eu vou ensinar vocês como fazer o caça-nomes. Então agora vocês vão entrar comigo na tela do computador e vai aprender e arrasar na sua sala, porque pense numa atividade que as crianças amam fazer. E lembrando que a sugestão é do nome, porém a gente pode fazer para avaliar uma atividade, uma aula de história, de geografia, conceitos de português, como vamos fazer um caça-nomes de adjetivos, vamos fazer um caça-nomes de substantivos comuns, próprios, enfim, a criatividade é sua, a dica é válida e se você quer saber como fazer, fica e acompanhe esse vídeo até o final. Simbora! Então vamos lá, eu já abri aqui o PowerPoint e como eu vou trabalhar com tabela, eu prefiro milhões de vezes o PowerPoint porque para fazer no Word dá muito mais trabalho. E para configurar a página, já tem vídeo no meu canal explicando, mas eu vou aqui em Design, tamanho do slide, eu escolho tamanho personalizado, opção A4. Quando eu clico em OK, já está aqui configurada a página no tamanho desejado. Inclusive, eu já ensinei isso com mais calma em outros vídeos. O que nós vamos fazer agora é inserir uma tabela. Então, eu vou aqui em inserir tabela e eu vou escolher o tamanho da tabela que eu quero. Tem a opção aí já padronizada, mas eu quero uma maior. Então, eu venho em inserir tabela, vou colocar a opção aqui da quantidade de colunas e linhas que eu quero. Eu coloquei 15 e 10. E clico em OK, já apareceu a tabela do tamanho que eu quero. Eu posso ajustar o tamanho na página para os quadradinhos ficarem maior, mas aí é como eu vou querer. Eu também posso colocar mais colunas ou mais linhas, como vocês estão vendo. Clico ali, ajusto, centralizo e tá pronta a base da minha tabela. Só que eu não quero ela nessa cor, eu quero ela toda preto e branco. Então, vendo essa setinha aqui em cima, onde aparece todas as opções, e eu vou escolher essa aqui que fica preto e branco. Cliquei, agora está a tabela pronta do jeito que eu quero, porque eu só quero destacar a letra. Agora, eu seleciono e eu vou escolher a fonte e o tamanho da fonte que eu quero. Então, selecionei, voltei ali em página inicial, vou escolher a fonte Arial, que é a mais comum, principalmente para esse tipo de atividade, porque é uma fonte limpa, sem muitos desenhos. Também centralizei para a letra ficar centralizadinha nos quadrinhos e o tamanho da fonte eu vou escolher tamanho 28. Percebam aí, ficou um tamanho legal. Já fiz o teste. Novamente, para a gente lembrar, é preciso que as letras estejam centralizadas. Seleciona a tabela, centraliza lá para ficar legal e coloca letra maiúscula. E assim a gente vai começar a digitar o nome dos alunos. Então, é a primeira coisa que a gente vai digitar nesse caça-nomes. São os nomes da nossa turma. A gente vai colocando ali o cursor, dá início à digitação com o nome de cada aluno que a gente tem. Então, vou colocar aí o nome João, vou colocar nomes aleatórios, tá? Nomes de pessoas. Mariana. Então, vou colocando o cursor na linha de baixo e já começa a digitação. Para digitar, para passar uma letra, um quadrinho para outro, só basta a gente colocar as setinhas do teclado mesmo. A gente coloca a setinha para a direita e já começa a digitação. Então, Rian. Outro nome que eu escolhi aqui, Pedro. Depois eu coloquei Bianca. Percebam que fica muito mais prático quando a gente já vai colocando os nomes deles primeiro. Daniel foi outro nome que eu escolhi. Miguel. E também eu coloquei Gabriel. Eu também posso colocar na mesma linha um nome, tá? Ou dois ou três nomes, de acordo com o tamanho do nome das crianças.
Por exemplo, aqui, onde tem João, tô vendo que tem muitos quadrinhos sobrando, então eu vou digitar outro nome na mesma linha, contanto que eles não fiquem grudados um no outro. Um intervalo de 1, 2 quadrinhos já tá bacana. Digitei Bruna para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, e ao lado de Miguel eu vou digitar Beatriz. Feito isso, digitei todos os nomes dentro da tabela. A gente agora vai preencher esses quadrinhos aí com as letras do alfabeto. Aí eu vou escolhendo letras aleatórias mesmo. Vou digitando no teclado e vou começar a preencher toda a tabela com letras. Não pode ficar espaço vazio e eu também não vou evitar de repetir a letra. Como vocês já entenderam como a gente faz a digitação quadrinho por quadrinho, eu vou dar uma acelerada aqui. Tem letras, inclusive, que eu só copiei a linha, vocês vão ver, e comecei a colar. Então, a gente copia e cola o que já digitou. Cuidado para não ficar duas letras no quadrinho, vocês estão vendo que dá um enter sem a gente querer. Completa toda a tabela com letras, evita de colocar o início do nome da criança repetido. E assim a gente completou toda a tabela com os nomes da turma e com as letras do alfabeto. Eu já pré-selecionei uma imagem do Free Pick de um astronauta com uma lupinha, para a gente ilustrar que as crianças vão procurar alguma coisa. Vou inserir uma caixa de texto para colocar o título desse caça-nomes. Então, digito caça-nomes da turma, mas você pode colocar somente caça-nomes, ou você pode colocar um comando, um enunciado, da maneira que você quiser, isso fica livre. Feito isso, eu vou aumentar o tamanho, escolher uma fonte que eu acho bacana. Nesse momento não precisa ser uma fonte mais limpa, como Arial, e eu aumento o tamanho para ficar mais visível o título. Vejam que eu estou aí centralizando, coloco mais juntinho o astronauta, eu agrupo em formatar os dois e centralizo na página, já que estão agrupados, vai os dois, ó, ficar bem centralizadinho junto do caça-nomes. Percebam que não é uma atividade difícil de ser feita. Fizemos a tabela, preenchemos com os nomes e as letras, colocamos o título e a imagem. Está tudo prontinho. Está aí configurado para um tamanho A4. Eu vou imprimir para a gente ver como fica esse tamanho, esse modelo, na folha A4, que pode ser feita depois individualmente. Então, coloquei para imprimir. E a gente percebe aí que dá para utilizar com as crianças. A gente coloca o nome dos colegas no quadro e eles vão pintando. Eu estou mostrando aqui do ladinho, ó, como ficou essa impressão na folha A4. Porém, nós queremos o quê? Um painel coletivo. E é na hora da impressão que a gente vai conseguir fazer esse painel aí ficar grande, para que todas as crianças consigam procurar o nome delas, com o apoio da fichinha ou sem, de acordo com o nível. Então, coloquei Ctrl P, eu vou em propriedades da impressora. Minha impressora é uma Epson L365, ela é bem antiguinha, mas não muda muito a configuração se a sua for mais atual, porque eu tenho uma atual na escola e a configuração aí dessa parte, dessa propriedade, é basicamente a mesma coisa. O que eu vou focar aí nesse momento é nessa parte onde tem multipáginas, porque é aí que eu consigo fazer o painel coletivo. Eu vou escolher em quantas páginas eu vou imprimir esse material, esse recurso que a gente acabou de fazer. Então, em multipáginas, aí eu clico nessa setinha do lado e aparecem as opções. Os primeiros é para impressão em miniatura, mas nós queremos pôster. Cada uma dessas opções aí vai me dizer quanto é o tamanho. Vejam aí, 2x1 são 2 folhas que eu utilizaria. Se eu escolho maior, eu quero a opção 2x2. Então, a gente vai usar 4 páginas do papel A4. Se eu escolho a outra opção, 3x3, então serão 9 páginas, como vocês estão vendo aí do lado. E a opção 4x4 eu utilizaria 16 páginas. Não percebo que pode ficar um tamanho bem grande. Isso vai depender do tamanho que você quer, do espaço que você tem na sala para colar. Como eu vou só demonstrar, eu vou escolher a opção 2x2, que vai ficar mais ou menos o tamanho de uma cartolina. Então, a gente vai imprimir, eu vou mostrar para vocês ele prontinho, montado, porque a gente imprime, recorta as abinhas e cola, monta direitinho. Então, já eu venho mostrar para vocês, já aqui fora da tela do computador. Então, deixa eu mostrar para vocês daqui como ficou. Então, o caça-palavras, o caça-nomes, na verdade, na folha de papel A4, que a gente, depois de fazer
com as crianças no coletivo, a gente pode fazer com elas, cada um fazendo o seu, e ela pode pesquisar o nome dos coleguinhas aqui, fica bem legal. Eu falei para vocês que eu imprimi em modo pôster no tamanho 2x2 e fica esse tamanho aqui, deixa eu afastar, ó. Fica um tamanho bacana, mas o ideal é que seja maior ainda. Então, eu aconselho para vocês colocar 3x3 ou 4x4, que aí sim vai ficar um tamanho bem legal. Tá, e se você não tiver computador ou não tem habilidade, mesmo com a maneira que eu ensinei, você não consegue fazer. Esse caça-nomes aqui que eu fiz lá em 2020 com a minha turma da educação infantil, esse aqui foi feito à mão, ele não foi impresso. Para fazer, eu utilizei 2 folhas de papel 40. Aqui na minha cidade a gente chama assim, não sei na cidade de vocês. Mas é um papel, ele é um pouquinho mais molinho do que uma cartolina. E o tamanho dele equivale a 2 cartolinas. Então eu usei 2 de papel 40 kg, que a gente chama aqui. Que ficou no total como se eu tivesse utilizado 4 cartolinas. Eu fiz da mesma maneira que eu fiz no computador, eu fiz no papel. Primeiro eu desenhei a tabela com todos os quadrinhos, passei o piloto, o hidrocor, né, a canetinha preta. Depois eu coloquei os nomes dos meus alunos, coloquei todos ali. Se atentem que para a gente colocar somente nomes na horizontal, quanto menor a turminha, melhor. Nome só na horizontal. Se você vai fazer um caça-adjetivos, um caça-substantivos com turmas maiores, de alunos de 2º, 3º, 4º até 5º ano, aí você pode colocar nomes na vertical e na horizontal. Mas crianças, principalmente as menores que estão em processo de alfabetização, o ideal é que a gente sempre esteja mostrando a elas o sentido da escrita, da esquerda para a direita na horizontal. Então, se atentem a isso. Coloquem apenas nome na horizontal, de acordo com o nível da sua turma. E eu desenhei, coloquei do mesmo jeito todas as letras dos nomes deles. Em seguida, eu fui preenchendo à mão com as letras do alfabeto aleatórias e ficou pronto. Coloquei os desenhos, como vocês estão vendo aqui novamente na foto. E ficou bem bacana, ficou lindo. Eu deixei na parede o tempo que nós tivemos de aula, porque foi o ano que começou a pandemia. Nós ficamos em casa, eles ficaram sem aula, mas o período que tivemos aula, esse painel ficou. Quem entrava na minha sala via e ficou muito lindo, muito colorido, e as crianças fizeram parte desse processo. Ficou algo que decorou a sala, uma decoração feita por eles e com todo significado. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu trazia um tutorial para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha com os professores. E se você fizer esse caça-nomes, eu vou amar repostá-los no meu Instagram, etienne.prof. Tá aqui para vocês. Tem link na descrição desse vídeo. Me marca lá quando fizer e eu vou amar ver que você aprendeu a fazer no computador ou que você fez à mão, como eu fiz esse também. E a gente segue assim, compartilhando, uma ajudando a outra, uma inspirando a outra. Combinado? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.